Vinícius sentiu o chamado para ser pastor. Eu cheguei para ela meio empolgado, né? Eu falei assim, querida, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor. E daí ela falou assim, não está chamando não. Ele não sabia se era a vontade de Deus. O sinal não veio, mas a vontade só aumentava. Mas portas se abriram. Alguma coisa me dizia para eu te chamar no meu gabinete e falar para você tentar teologia, ser pastor. O Identidade está começando. Olá, boa noite para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Já estamos aqui com mais uma edição do Identidade, esse programa que conta histórias tão fortes, tão difíceis no início, mas que trazem tanto conforto e esperança, porque a gente consegue ver o cuidado de Deus em todas elas. E olha, o presente de hoje aqui do Identidade é para você que gosta de história. Eu não estou falando dessas histórias que a gente conta aqui, mas da história desse mundo, a história desse planeta. Hoje eu trago aqui o Guia de Estudos da Bíblia, que traz temáticas que unem história e profecia. O livro de Daniel possui uma mensagem muito certeira para o momento em que a gente está vivendo. Mensagem de esperança que, apesar de tudo de ruim que está acontecendo, dias melhores estão chegando. Essa é a nossa grande esperança. São 16 lições que percorrem os 12 capítulos do livro de Daniel, nos quais você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Essa revista, e o livro de Daniel, né? Essa revista aponta para o livro bíblico de Daniel, e é muito interessante porque se você tem alguma dúvida se a Bíblia realmente tem a verdade ali, se ela possui verdade nas palavras dela, esse livro tem grandes comprovações, porque ele fala de histórias que ainda não tinham acontecido quando ele foi escrito. Então, você não paga nem a revista e nem o envio, é tudo um presentão dos Anjos da Esperança para você, tá bom? Para você que nos acompanha. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121, 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp agora mesmo. O número é 12 98244 0077, 12 98244 0077. Você diz que viu o Guia de Estudos Profecias de Daniel aqui no Identidade e quer receber uma, pronto, vai chegar até você, tá bom? Hoje você vai conhecer a história do Vinícius Spínola. Vinícius, ele tinha uma carreira sólida na área jurídica, na cidade dele, quando sentiu o chamado de Deus para deixar tudo e se tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ser pastor não estava nos planos de Vinícius, mas Deus conduziu tudo para novos propósitos. Não foi uma decisão fácil. A esposa estava relutante e Vinícius pediu sinais de Deus para confirmar a decisão. Anos se passaram até que tudo se confirmou e ele se mudou para São Paulo para cursar teologia. Os desafios não terminaram, porque o orçamento familiar se apertou sem a renda do trabalho fixo que ele tinha. Foi então que Deus abriu portas na área de vendas de livros. Hoje, Vinícius afirma que deixou de cuidar da lei dos homens para dar mais atenção à lei de Deus. Ele vem aqui ao Identidade para contar o testemunho e a satisfação e alegria ao fazer parte do ministério de Cristo. Não saia daí, são 30 segundos e já já estamos de volta. Já de volta aqui o Identidade, a gente já está aqui com o pastor Vinícius. Que bom ter a sua presença aqui para contar essa história tão bonita de um chamado de Deus para o ministério dele, né? Agora, ser pastor inicialmente não era um plano, né? Você morava em Santa Catarina, na infância, na adolescência, juventude. Isso nunca foi um plano, desde sempre, ser um pastor, ter a religião, né, como parte fundamental ali, até como uma profissão. Esse não era o plano inicial. Até porque você conta que na tua infância você sofreu alguns traumas, né? Uma infância um pouco complexa nesse sentido. Conta pra gente como é que foi a sua escolha por uma profissão. Bem, a minha infância ali com 8 anos, mais ou menos, os meus pais se separaram, né? Uma realidade de muitas pessoas hoje. E nessa, minha mãe acabou procurando Deus, né, em algumas religiões, em algumas denominações. E quando ela começa essa busca, a gente começa a passar por algumas igrejas pentecostais e tudo mais.
Eu queria ser engenheiro mecânico, né? Tudo a ver com pastor, tudo a ver com o que eu faço hoje, nada a ver, né? Mas o que acontece? No ano de 98, eu acabei, no caso, prestando o vestibular para engenharia mecânica e não passei. Então, nesse momento, eu entrei em crise para saber o que eu faria da minha vida. Daí, uma coisa que a gente aprendeu, né, nessa igreja que a gente frequentava, por exemplo, era de buscar Deus abrindo a Bíblia e procurando ali a palavra de Deus. Deus iria falar com você, né? Eu até tenho separado aqui, Wagner, o dia que eu abri, né? Qual o texto que eu abri? Eu estava ali no quarto, angustiado, e de repente eu falo assim, Deus, fala para mim o que eu devo fazer da minha vida, né? Qual profissão que eu devo seguir? Se não é para ser engenheiro, o que é para eu ser? E daí eu abri a Bíblia em Jeremias 22, 3, que diz assim, assim diz o Senhor, exercei o direito e a justiça. E por conta desse versículo, eu acabei decidindo, então, fazer a faculdade, que seria a última faculdade que eu faria, que é a faculdade de Direito. E aí, como é que foi esse processo todo? Porque quais eram as suas aspirações naquele momento? Onde é que você queria chegar, pastor, sendo um advogado? Então, quando eu me deparei com essa situação de que eu iria fazer direito, eu comecei a me perguntar o que eu faria dentro da área do direito, porque eu também não queria ser advogado, né? Sei. E daí, nesse negócio de vai para lá, vai para cá, eu encontrei um texto lá de Isaías 1,17, que fala assim que eu deveria julgar a causa das viúvas e defender o direito dos órfãos. E por conta desse versículo, eu acabei decidindo que iria ser juiz dentro da área do direito. Esse é um detalhe muito interessante, Wagner, porque quando a gente muda de uma igreja para outra, a gente não rompe imediatamente com todas aquelas costumes e hábitos que a gente tinha na igreja anterior. Então, por isso, cada versículo que eu olhava era Deus falando para mim que eu tinha que fazer aquilo daquele jeito, entendeu? É muito legal você explicar isso, pastor, porque, né, ótimo, a Bíblia realmente ela fala com a gente, mas não é porque a gente leu um versículo específico que está falando algo ali, que de repente a gente está passando pela nossa vida, que aquela seja a mensagem de Deus para a gente naquele exato momento e naquela exata situação. Mas é assim que você interpretava naquela época, né? Exatamente. Foi, então, quando isso apareceu para mim, eu falei, não, tá claro, Deus quer que eu faça direito e que eu seja juiz. Então, eu fiz o vestibular no final de 99, passei no vestibular e comecei, então, a faculdade que durou 5 anos e meio e que eu me formei em 2005. E você, pastor, nessa época já era funcionário público, né? Na verdade, em 2004, eu prestei concurso para o Tribunal Regional Federal. E daí, antes de me formar, ou seja, uns 6 meses antes de me formar, eu fui nomeado e comecei a exercer a função de técnico judiciário da primeira vara federal em Florianópolis. Uhum. Agora, essa tua decisão profissional e a construção de uma carreira, ela corre em paralelo com a sua história de decisão pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Qual é que foi o teu primeiro contato com a igreja e por que ela começou a te chamar a atenção? Então, em 2000 eu começo a faculdade de Direito. Em 94, 95, ou seja, 5 anos antes, eu acabo começando a estudar na Escola Adventista em Florianópolis. Naquela época nós éramos de uma igreja pentecostal. Eu lembro até hoje da minha mãe orientando a gente sobre o que falar caso eles tocassem nesse assunto do sábado. A minha mãe dizia assim, se por acaso cair um animal num buraco, vocês não vão juntar? Ou seja, enfim, nós usando um argumento contra o sábado naquela época, né? Então, em 94, 95, nós conhecemos a Igreja Adventista, mas não nos tornamos parte da Igreja Adventista. Só em 98, quando a minha mãe teve um sonho, que Deus chorava sobre as tábuas dos 10 mandamentos, e a minha mãe perguntou, por que o senhor está chorando? Porque o pessoal não obedece o meu 4º mandamento. Daí a minha mãe acordou do sonho, e de madrugada, abriu a Bíblia lá onde estavam os 10 mandamentos, porque todo evangélico sabe onde ficam os 10 mandamentos, né? E daí a minha mãe leu, e viu, porque a gente sempre olha os outros mandamentos, e ela falou assim, lembra-te dia de sábado. Isso em abril de 98, tá? Nós ainda frequentávamos uma igreja pentecostal.
E daí a minha mãe falou assim, mas o sábado não foi abolido? E daí nesse momento a minha mãe guardou isso com ela. E ela falou assim, eu vou pedir um sinal para o senhor. Se é realmente para a gente sair dessa igreja, então meu filho não vai passar no vestibular no final do ano. Então chega final do ano, eu presto vestibular para engenharia mecânica, não passo no vestibular, choro muito, e a minha mãe me chama num canto e conta esse sonho que ela teve. A partir desse momento, a gente deixou de frequentar aquela igreja, ficamos um mês sem nenhuma igreja, e depois começamos a frequentar em janeiro de 1999 a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas mesmo quando começamos a frequentar, ainda não tinha vontade de ser pastor. Com certeza, isso demorou um tempo ainda. Você conta que no ano de 2006 foi um ano de muitas novidades, muitos desafios. Você se casou e também assumiu um cargo de liderança lá na igreja, um cargo voluntário e tudo mais, mas isso começou a trazer uma influência para você sentir um desejo, sentir um chamado de se tornar um pastor. O que você fazia lá na igreja, pastor? E o que te causou esse impacto de querer trabalhar mais, dedicar mais tempo ainda para Deus? Dia 3 de dezembro de 2005, eu fui ordenado ancião. Dia 4, um dia depois, eu casei. E no ano 2006 foi o primeiro ano que eu trabalhei como ancião. E o ancião nada mais é do que um pastor local. Ele não é pastor só porque prega, até porque não precisa ser ancião, nem pastor para pregar na nossa igreja. Mas ele cuida das pessoas, ele visita, ele treina as pessoas. E aquilo começou a me empolgar de uma tal maneira, eu falei assim, puxa vida, né? Como seria bom que ao ir trabalhar eu pudesse estar treinando pessoas para salvar outras pessoas, né? Então, nesse momento, começa ali o que eu costumo dizer que nesse momento eu começo a sentir o chamado de Deus para abandonar tudo e poder fazer teologia. Só que não foi tão simples assim, porque a ideia começou a nascer no seu coração, mas não foi a mesma coisa com a sua esposa, né? Você, quando dividiu com ela a ideia de que queria se tornar pastor, ela falou, não é por aí, a gente tem um bom salário aqui, né? De repente, com esse valor, a gente faz uma contribuição, né? As nossas doações para a igreja e até outras vidas também podem ser impactadas e não necessariamente sendo um pastor é que você está ajudando as pessoas a encontrarem a Cristo. Houve essa conversa e aquilo acabou se esfriando um pouco, né? Na verdade, eu cheguei para ela meio empolgado, né? Eu falei assim, querida, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor. E daí ela falou assim, não está chamando não. Ela jogou um balde de água fria em cima de mim, assim, e eu falei assim, senhor, mas então não é para eu ser pastor, então? Porque, afinal, eu entendo que o ministério é para o casal, né? Já vi casos de pastores que deixaram o ministério porque a esposa não gostava do ministério, né? Então, eu fiquei com aquilo no coração, guardado por um tempo, né? Deixei da gaveta, vamos dizer assim. Mas as coisas não saíram do meu coração. Aquilo ficou guardado. O sonho estava ali, mas você estava querendo entender, né? Onde é que a sua esposa entraria, aceitaria e se esse era o desejo de Deus mesmo para a família de vocês. Tem um momento decisivo ali que você pensa e para e pensa, né? Pode ser que tem uma porta se abrindo aí. Mas a gente vai para o intervalo, na volta a gente entende como é que ele ora, pede para que Deus dê um sinal de que não é um sonho só dele, mas que Deus estava sonhando junto para que esse ministério de fato existisse. Intervalo rápido, a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade, a gente está recebendo o pastor Vinícius. E pastor era uma coisa que não estava nos planos ali da infância, na hora de decidir por uma profissão, mas depois de anos trabalhando ali, né, como funcionário público, como advogado, trabalhando na área jurídica, esse desejo, porque, né, se torna membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, trabalha com a igreja, é ancião da igreja, uma função onde um membro da igreja voluntariamente faz um trabalho de assistente muito próximo do pastor, né, daquela igreja, e o desejo começa a nascer no coração, né, pastor? Mas aí, na hora de dividir o sonho com a esposa, a aceitação não foi de cara. Ela já justificou que o melhor era continuar como estava,
de repente a vida pastoral não era para vocês. Mas aí, no ano de 2006, essa é uma história que tem aqui toda a cronologia, realmente toda a data, né? O pastor sempre traz aqui isso. Você pediu para que Deus te desse sinais mais concretos, porque embora sua esposa não tenha aceitado muito bem a ideia, e aí você não avançou com os planos, mas o desejo estava ali ainda guardadinho no coração e na mente, né? Que sinal foi esse que você pediu para Deus? Eu queria pedir um sinal que, ao eu contar para minha esposa que o sinal aconteceu, ela não tivesse nenhuma dúvida de que era Deus que estava agindo. Então, o que eu pedi para Deus? Falei, Senhor, naquela época eu trabalhava com um juiz federal chamado Paulo Henrique de Carvalho. E eu falei assim, Deus, se for da tua vontade mesmo que eu seja pastor, então eu quero que o doutor Paulo Henrique de Carvalho me chame no gabinete dele e lá ele fale para mim para eu pedir exoneração da justiça e fazer teologia e ser pastor. Então pronto, se Deus desse isso, seria a prova contundente de que era da vontade de Deus. Só que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e esse juiz acabou sendo encostado por um problema de saúde muito sério que ele tem até hoje. E daí eu comecei a pensar, puxa vida, né? O sinal que eu pedi, mas Deus não diminuiu, Wagner, a vontade de ser pastor. O sinal não veio, mas a vontade só aumentava. E você orou, né? Eu nem mencionei isso, mas você orou e falou, Deus, olha, se esse não é um ministério para minha família, então tira do meu coração. Mas isso Exatamente. Não foi acontecendo, né? Não. Não foi acontecendo e, pelo contrário, foi aumentando. Então, mas depois já de 3 anos ali, teve uma situação que eu fui fazer um passeio com a minha esposa. Minha esposa e a minha filha. E nesse passeio, a gente andava uns 16 quilômetros de estrada de chão para chegar numa represa aqui em Santa Catarina. E a gente foi vendo uma casa aqui e outra casa ali, e eu lembro que eu conversando com a Jane, falei assim, quando será que o evangelho vai chegar aqui nessas casas, né? E a Jane, no final da conversa, no final da viagem, ela falou assim, sabe, eu tenho sentido no coração que você não vai viver a vida inteira no Poder Judiciário. Quem sabe um dia você largue do Poder Judiciário para ser um colportor e poder vir aqui levar o evangelho para essas pessoas? E sabe que nesse momento eu pensei assim, puxa vida, ela não aceitou o fato de ser pastor, mas está pensando na ideia de ser colportor. O trabalho do colportor, eu acho que a gente já até explicou isso algumas vezes aqui, são pessoas que vendem livros, vendem a literatura da Igreja Adventista, livros missionários, livros evangelísticos, A Igreja Adventista é riquíssima nas suas publicações e existem pessoas que passam aí por todo o país, na verdade por todo o mundo, né, vendendo livros. E aí naquele momento ela se simpatizou com isso, mas naquele momento anterior a vontade não era para o ministério pastoral. Isso. E daí eu fui para casa pensando, conversei com o pastor, que era nosso pastor na ocasião, e ele, sem falar comigo, ele foi falar com ela. E falou, Jane, colportor não, teu marido tem jeito para ser pastor e tudo mais, tal. E daí eu sei que eu cheguei para Deus em oração e falei assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, talvez eu tenha exagerado um pouco no sinal que eu pedi para o Senhor, né? Mas se for da tua vontade, então eu quero que a minha esposa aceite, que a minha mãe fique feliz, já vou explicar por quê, e que eu passe no vestibular. E daí eu sei que a minha esposa, depois dessa conversa secreta aí que o pastor teve com ela chegou para mim com uma lista, falou assim, ó, tá aqui, ó, quero saber quanto custa um aluguel, quanto que é a mensalidade, quanto que a gente vai ter que vender de livros para poder pagar os estudos no NASP, enfim. Daí eu falei, opa, primeiro sinal deu certo. O segundo sinal que eu pedi foi que a minha mãe ficasse feliz. E por que isso? Porque uma parte do meu salário eu ajudava financeiramente a minha mãe. Porque desde que separou, eu sempre ajudava ela de maneira financeira, né? Agora, ser colportor significava não dar mais esse valor para ela. 2 semanas depois dessa decisão da minha esposa, a minha mãe me ligou, a gente conversou e eu contei esse plano, né? E ela falou assim, sabe, filho, por mais que seja difícil para a mãe, mas eu sei de uma coisa, isso é de Deus. A última vez que você esteve aqui, Deus tocou no meu coração dizendo, Vinícius vai largar tudo para fazer teologia. Então, o segundo sinal, fechou. Terceiro sinal, passar no vestibular. E Deus foi tão bom nesse sinal que ele me fez passar na mesma posição que eu tirei quando eu passei no concurso para Justiça Federal.
estava feito. Mas ainda Deus estava guardando uma chave de ouro para o final. E que chave de ouro é essa? Assim, Wagner, quando você é funcionário público federal, você recebe um bom salário, você, digamos assim, eu costumo dizer, eu era um passarinho de gaiola, né? A comida chegava ali para você todo mês, né? Mas quando você vai ser comportor, se você estiver doente, um dia que você não trabalha, é um dia que você não ganha, certo? Sim. E eu nunca vendi nada, nem uma caixa de fósforo eu teria vendido. Eu sei que eu comecei a orar a Deus e eu comecei a fazer uma lista de amigos, irmãos, que iriam comprar pelo menos um livro meu por ano, sabe? Para poder ajudar a alcançar a bolsa. E a minha mãe, a minha sogra entraram nessa lista e elas começaram a falar com outras pessoas. Você aceita fazer parte da lista dos livros do Vinícius, tá? E quem que a minha mãe encontra numa loja de material de construção? O juiz federal, Dr. Paulo Henrique de Carvalho. E daí ela fala assim, Dr. Paulo, meu filho vai fazer teologia, tal, vai sair do judiciário. Você aceita fazer parte dessa lista, tal, tudo mais? Não, com certeza, fala para o Vinícius me ligar. Eu liguei para ele. Doutor Paulo, assim, assado, tem uns livros sobre saúde, o senhor aceita? Ele falou assim, não, Vinícius, eu não vou querer livro nenhum. Eu vou depositar um valor na sua conta. R$ 400,13. Eu lembro até hoje. E daí ele chegou para mim e falou assim, Vinícius, a gente já faz uns 3 anos que a gente não se vê, eu estou aqui por causa da minha doença. Eu posso confessar uma coisa para você? Daí eu falei assim, confessar? O senhor nunca fez nada de mal para mim, mas fala. Ele falou assim, Vinícius, desde que a gente começou a trabalhar junto, alguma coisa me dizia que você não devia ficar na área do direito. Alguma coisa me dizia para eu te chamar no meu gabinete e falar para você tentar teologia, ser pastor, porque era essa a sua área, mas eu nunca tive coragem de te falar. Esse era o pedido de oração naquele momento, né? Mas ele resistiu, com certeza, né? Até o chamado do Espírito Santo para te dizer aquilo naquele momento. Sim. Então, assim, Wagner, Deus preparou aquele primeiro sinal que eu pedi como uma chave de ouro para fechar com certeza de que Deus estava dirigindo todas as coisas. Tudo. Aí não resta mais dúvida nenhuma, né? Deus entregou todas as respostas de uma vez. E aí hoje, tendo esse sonho realizado, a família toda abraçando, né, o ministério, não é uma profissão, Sim. É um ministério, é muito mais do que Sim. uma função para se receber um salário no final do mês, né? A dedicação de uma vida. E você dedicando toda a sua vida para esse trabalho, deixando de cuidar da lei dos homens para cuidar da lei de Deus, né? Como é que você se sente hoje, realizado? Assim, tem um versículo na Bíblia que está em Salmo 40, verso 8, que diz assim, Wagner, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sabe, eu acredito que o melhor lugar do mundo é onde Deus quer que a gente esteja. Então, assim, com certeza, no Poder Judiciário, eu ganhava um salário muito maior do que eu ganho hoje. Não estou reclamando do salário de hoje, a igreja cuida muito bem dos seus pastores. Mas melhor do que ganhar mais de 10 mil reais, que eu estaria ganhando hoje caso lá trabalhasse, é saber que eu estou onde Deus quer que eu esteja. E eu acho que esse senso de realização vem disso, em saber que eu estou onde Deus quer que eu esteja. E esse aí mesmo não tem... senso faz parte da minha esposa, Sim. dos meus filhos, entende? E não tem sensação melhor realmente, né? Não. Pastor, olha, que Deus abençoe muito. Como abençoou até aqui, eu tenho certeza que Ele tem um plano gigantesco para o seu ministério, para as ovelhas que você tem como pastor, né? E que Ele possa abençoar cada vez mais esse ministério e a sua família. Muito obrigado por ter contado essa história que, de repente, vai motivar tantas pessoas também a seguirem o sonho que Deus coloca no nosso coração, como você seguiu e não deixou ali adormecido. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Deus abençoe você. Obrigado, pastor. E olha, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na segunda-feira às 11h30 da noite de novo. Um feliz sábado para você e até lá. Tchau, tchau.